Oi, turma! Vamos para a leitura do capítulo 29, Uma Janela Aberta. Esse capítulo é bem curtinho. Um a um, passaram-se os dias de inverno, que não foram nada curtos para Poliana. Foram longos e por vezes cheios de dor. Apesar disso, a menina passou por eles com resoluta alegria, aquela que renascia dentro dela, diante do que visse. E ela não estaria especialmente engajada no jogo justo agora que a tia Polly participava dele? E tia Polly descobriu tantos motivos para deixar a Poliana contente. Foi ela mesma quem descobriu sobre o caso das duas pobres crianças abandonadas em uma tempestade de neve, que encontraram uma porta caída para abrigar-se da tempestade. E se perguntou que pessoas pobres teriam ficado sem porta, nem casa. E também foi tia Polly quem contou a história da velhinha pobre que tinha apenas 2 dentes, um em cima e um embaixo, mas que estava tão contente porque os dentes se batiam. Poliana, assim como a senhora Snow, tricotava maravilhosas peças de fios coloridos de lã, cujas longas pontas caíam belamente sobre sua colcha branca. E Poliana também, como a senhora Snow, sentia-se contente por ter as mãos e os braços. Poliana recebia visitas esporadicamente e sempre havia mensagens de carinho daqueles que ela não podia receber. Mensagens que sempre lhe traziam algo novo para povoar seus pensamentos. E Poliana precisava de coisas novas em que pensar. Recebeu uma visita de John Pendleton e 2 de Jimmy Ben. John Pendleton contava sobre o bom menino que Jimmy Ben vinha se tornando e como tudo estava indo bem. Jimmy contou sobre o lar de primeira classe que tinha agora e que família boa o Sr. Pendleton estava sendo para ele. E os dois disseram que tudo isso era obra de Poliana. Isso me deixa ainda mais contente, sabe, por ter as minhas pernas, Poliana confessava para a tia. O inverno passou e veio a primavera. Tia Polly e todos que acompanhavam ansiosamente o estado de Poliana percebiam que o tratamento não trouxera qualquer mudança e que o principal receio do Dr. Mead poderia de fato se concretizar. Poliana nunca mais voltaria a andar. Todos em Beldinsville procuravam estar a par de qualquer novidade sobre Poliana. E na cidade, um homem em especial vivia momentos de cólera e convulsionava em febril ansiedade cada vez que recebia atualizações diárias diretamente do leito do sofrimento, as quais ele conseguira não se sabia como. No entanto, conforme se passaram os dias, as notícias continuavam não só desalentadoras, mas progressivamente piores. E não era mais a ansiedade que estampava o rosto do homem, mas também o desespero. E uma irrefreável determinação que tratavam uma batalha entre si pelo domínio absoluto. Venceu a irrefreável determinação e então Sr. Pendleton foi surpreendido num sábado de manhã pela visita do Dr. Thomas Chilton. Pendleton, o médico falou apressadamente, venho aqui porque só você, mais que qualquer um na cidade, sabe da relação que a senhorita Polly Harrington e eu temos. Sim, ele disse, esforçando-se para sua voz transmitisse suficiente complacência e não curiosidade, embora tal esforço não tivesse sido percebido pelo médico, tão absorto que estava no motivo de sua visita. Pendleton, quero ver aquela criança. Eu quero examiná-la. Eu preciso examiná-la. Ora, então examine-a. Não posso. Você sabe muito bem que eu não entro por aquela porta há mais de 15 anos. Você não sabe, mas vou dizer-lhe agora que a dona daquela casa me disse que a próxima vez
que ela me pedisse para entrar por aquela porta, eu poderia crer que estaria me implorando por perdão e tudo seria como antes, ou seja, ela se casaria comigo. Você escutou ou ouviu algum chamado dela para que eu fosse lá? Pois eu não. Mas por que o senhor não vai mesmo assim, sem chamado? Ora, bem, eu tenho ainda muito orgulho. Mas se está tão ansioso, pode esquecer o orgulho e passar por cima daquela questão. Esqueça essa questão, interrompeu o médico. Não é desse tipo de orgulho de que falo. No que diz respeito a isso, eu seria capaz de ir de joelhos daqui até lá, ou até de cabeça para baixo, se fosse adiantar alguma coisa. Não, isso, de fato, de que falo é um orgulho profissional. É o caso de uma enfermidade e eu sou um médico. Mas não posso me intrometer lá e dizer: ei, veja, estou aqui. Está precisando de um médico? Chilton, de que se trata a questão? Pendleton falou em tom exigente. O médico fez um gesto impaciente e ficou em pé. De que se trata? Qual você acha que é a questão de qualquer casal após tudo estar terminado? Uma discussão estúpida sobre o tamanho da lua ou a profundidade de um rio, talvez. Tanto melhor se fosse. Ao menos teria algum sentido real, em vez de anos de completa devastação. Esquece a questão, a briga. No que depender de mim, digo, até que não há questão qualquer, Pendleton, eu preciso ver aquela criança. Pode ser uma questão de vida ou morte. Isso pode significar, e eu creio estar completamente certo, 9 chances em 10 de Pollyanna Whittier voltar a andar. As impactantes e claras palavras foram proferidas pelo médico no momento em que ele se aproximava da janela aberta, atrás da cadeira de John Pendleton. E muito distintamente as mesmas palavras chegaram aos ouvidos de um garotinho que se ajoelhava, naquele momento, no canteiro do jardim embaixo da mesma janela. Jimmy Ben, concentrado em sua tarefa no sábado de manhã, de remover as ervas daninhas de todos os canteiros, sentou-se imediatamente com os olhos e a boca escancarados. Andar, Pollyanna, John Pendleton dizia, do que você está falando? Eu estou falando que, de tudo que vi e escutei, a 1 quilômetro de distância da cama dela, que o caso dela em muito se assemelha a um caso que um amigo meu da faculdade acaba de reverter. Há anos ele tem voltado os estudos da área para esse tipo de condição. Entrei em contato com ele e também andei estudando, e de tudo que ouço falar, mas eu preciso ver a menina. John Pendleton ficou ereto em sua cadeira. Você precisa vê-la, meu amigo. Poderia ser, digamos, com a ajuda do Dr. Warren? O médico balançou a cabeça. Receio que não. Embora Warren tenha agido muito corretamente. Contou-me que havia sugerido no início que eu fizesse uma consulta, mas a senhorita Harrington respondeu-lhe com um não tão categórico que ele não ousou mais voltar ao assunto, mesmo sabendo do meu desejo em ver a criança. Ultimamente, alguns de seus melhores pacientes me procuraram. Então, isso me deixa numa situação ainda pior. Mas, Pendleton, preciso ver aquela criança. Pense no que isso pode significar para ela, se eu a vir. Sim, e pense no que isso pode significar se o senhor não for vê-la. Mas como eu posso, sem um chamado direto da tia dela? Isso nunca irá acontecer. Talvez, se ela se sentir obrigada a chamá-lo. Como? Eu não sei. Não, creio que não saiba, ninguém sabe. É muito orgulhosa e ressentida para me procurar, depois daquilo que ela disse há tantos anos, do que significaria se um dia ela me chamasse. Mas quando penso naquela criança condenada a uma vida inteira de sofrimento, e quando penso que talvez eu tenha nas mãos a solução para isso, mas por causa desse miserável orgulho, códigos de ética, eu
O médico não terminou sua frase e, com as mãos enfiadas dentro dos bolsos, voltou a andar ferozmente de um lado para outro. Mas se alguém pudesse fazê-la entender? John Pendleton tinha um ar grave. Sim, mas quem irá fazer isso? O médico pensou. Eu não sei. Do lado de fora, embaixo da janela, Jimmy Ben agitou-se. Até então ele mal conseguira respirar de tão atento que ficou a cada palavra. Ora, essa eu sei, ele falou baixinho. Sou eu mesmo. Imediatamente colocou-se de pé e furtivamente pelos cantos rodeou a casa até o portão e correu com todas as forças que pôde em direção à mansão dos Harrington. E assim termina nosso capítulo com esse ar de suspense. Será que Jimmy Ben vai ter coragem de contar à senhorita Polly tudo isso que ele ouviu? Ou será que ele ficará com tanto medo dela que vai até lá e não vai ter coragem? Então, isso só ficaremos sabendo no próximo capítulo, que é o de número 30. Jimmy toma as rédeas. Então, pessoal, até a próxima leitura. Fiquem com Deus e eu espero vocês. Um beijo!